Neste vídeo vamos conhecer uma das mais importantes histórias da Bíblia entre os cristãos e teólogos. Foi a que envolveu Davi e o seu relacionamento com o seu Deus. Davi foi o segundo rei de Israel. Ele era conhecido por sua paixão por Deus, sua coragem e perícia na guerra, possuidor de ligações ancestrais com Cristo, citadas no Novo Testamento. Nascido por volta de 1000 anos antes de Cristo, Davi era o 8º filho de Jessé, da tribo de Judá. Davi reinou em um dos períodos mais gloriosos da história de Israel. Embora seja apresentado como pecador, Davi é retratado em diversos livros da Bíblia como um modelo de rei de piedade e submissão. Um jovem que conquistou não apenas o coração da nação de Israel, mas também o coração de Deus. O profeta Samuel é enviado a Jessé, pai de Davi, para ungir um de seus filhos como novo rei, embora enquanto Saul, rei de Israel, ainda estava vivo. Depois de Jessé apresentar seus filhos a Samuel, todos foram rejeitados, até que ele apresentou seu filho, que era Davi. Davi não tinha o biotipo para ser um rei, porém possuía um coração de leão, um espírito corajoso e ainda o mais importante, um amor profundo e infinito por Deus. Samuel abençoou a Davi e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi recebia as bênçãos do Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul, que começou a experimentar sofrimento mental. Um de seus servos se lembrou de que Davi era um excelente músico e recomendou que Saul o empregasse como seu defensor espiritual. Certo dia, os filisteus e os israelitas estavam em guerra. Entre os filisteus tinha um grande guerreiro, Golias, que tinha 3 metros de altura. Nenhum dos guerreiros israelitas ousou enfrentá-lo. Porém, ao ouvir as palavras de Golias contra Israel e Deus, Davi se ofereceu para lutar contra ele. Em vez de Davi escolher armas de guerra usadas naquela época, ele escolhe uma funda, arma artesanal, usada para afugentar animais predadores de ovelhas, e 5 pedras do rio como munição, e parte para enfrentar seu inimigo. Golias encara o jovem e diz: "Por acaso sou um cão para que venhas a mim com varas?" A resposta de Davi foi muito audaciosa. "Você vem contra mim com armas de guerra, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e lhe cortarei a cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel." Enquanto Golias avançava contra Davi, o jovem atirou uma pedra com sua funda, que atingiu a testa de Golias, derrubando-o imediatamente. Davi então se aproximou do gigante, pegou sua espada e o degolou. Os filisteus, ao verem o jovem de Israel derrotar com tanta facilidade o guerreiro mais forte do exército deles, espalhou o terror por todo o exército, que fugiu. E isso agradou ao rei Saul, que o adotou como um membro de sua família. Então, Saul começou a nutrir ressentimentos por Davi, ao ouvir as pessoas cantarem: "Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares." Movido por inveja, Saul tentou matar Davi, a quem agora via como inimigo em vez de servo leal. Então Davi recorre ao seu amigo Jonatas, filho do rei Saul, em busca de ajuda. Jonatas tenta minimizar os medos de Davi e vai até o seu pai. Porém, o rei Saul ataca verbalmente a Davi. Então foi que Jonatas compreende a insanidade do ódio de seu pai por Davi. Até o fim de sua vida, o príncipe Jonatas tornou-se o protetor de Davi. Então se desenvolveu uma perseguição de Saul, que tenta matar Davi de qualquer maneira. Apesar da maldade de Saul, Davi não quer feri-lo.
Saul, por outro lado, sucumbiu às trevas do seu coração, chegando ao ponto de matar alguns sacerdotes do Senhor. Nessa disputa, Davi entra furtivamente em uma caverna onde Saul estava pensativo. Corta um pedaço da túnica de Saul para mostrar a ele que se Davi quisesse matá-lo, Saul já estaria morto. Entretanto, a loucura de Saul ainda arde dentro dele e continua a perseguir Davi, que em mais uma oportunidade poupa a vida de Saul. Depois da morte do profeta Samuel, mesmo Saul sabendo que feitiçaria e bruxaria são proibidas, vai invocar Samuel através de uma vidente. Através dessa vidente, o profeta morto apenas responde: por que me consultas agora que o Senhor te abandonou e se tornou teu inimigo? Até que em um campo de batalha, Saul e sua família, em um único dia, toda a linhagem real de Saul é perdida, com todos os filhos de Saul morrendo diante dele, incluindo Jonatas. Saul é gravemente ferido e implora a um soldado israelita próximo que o mate, temendo ser torturado caso seja encontrado vivo. Mas seu escudeiro se recusou a fazê-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se atirou contra ela. Ao presenciarem a derrota de seu exército, os israelitas fugiram. Davi recebeu a notícia da morte de Jonatas e Saul. Recebe também a falsa notícia de que um israelita matou Saul, tomando sua coroa e braçadeira para Davi. Esperando uma recompensa, o soldado é executado. E Davi pergunta: por que você não teve medo de levantar a mão para matar um ungido do Senhor? Davi então oferece uma homenagem a Saul e Jonatas. Depois da morte do rei Saul, Davi se torna o primeiro rei de Judá, porém não de toda Israel, porque naquela época o reino estava dividido. Após uma guerra civil de 7 anos contra Isbosete, um dos filhos do rei Saul, que ficara vivo e reivindicava o trono de todo Israel. Essa guerra só acabaria quando Isbosete é assassinado em sua cama por 2 benjamitas. Com a morte de Isbosete, Davi recebe a coroa do reino de Israel sem divisão. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em certa ocasião, Davi do seu palácio viu a bela Batseba, esposa de Urias, se banhando no terraço de sua casa. Então Davi enviou mensageiros para buscá-la. Ela veio até ele e ele se deitou com ela. Depois desse encontro, Batseba engravidou de Davi. Davi então conspira para esconder o seu pecado. Manda chamar o marido de Batseba, Urias, de volta do campo de batalha e tenta levá-lo a dormir com sua esposa. Urias, porém, muito fiel às leis para desperdiçar seu tempo enquanto seus homens morrem na batalha. Frustrados seus planos de confundir a paternidade da criança, Davi ordena ao comandante de suas tropas que coloque Urias no meio da luta mais perigosa e depois retire todos, exceto ele. E rapidamente Davi leva Batseba para o palácio e se casa com ela antes do nascimento da criança. Porém, Davi esqueceu que Deus vê e sabe de tudo. Então Deus envia o profeta Natã para entregar uma mensagem retórica de traição, que faz Davi se enfurecer contra o homem rico que rouba um único cordeirinho do homem pobre. Davi declara: tão certo como vive o Senhor, aquele que fez isso deverá morrer. Ele deverá pagar 4 vezes mais pelo cordeiro, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então Natã pronunciou seu julgamento sobre Davi: você é o culpado. Não era apenas adúltero, mas também assassino ingrato que abusou de sua posição para satisfazer seus desejos e proteger sua reputação. Portanto, Natã profetiza que Davi sofreria consequências perpétuas de guerras dentro e fora do seu reino, e que sofreria humilhação pública por tentar encobrir seus pecados horríveis. A resposta de Davi é bem diferente das respostas de Saul.
Ele responde: pequei contra o Senhor. Natã então o informa que seus pecados estão perdoados, mas que o filho deles, fruto do pecado, vai morrer. Davi desejou construir o templo de Deus em Jerusalém. Porém, Deus decidiu que Davi não era adequado para construir o seu templo, porque ele tinha as mãos sujas de sangue, e essa primazia seria entregue a seu filho Salomão. O profeta Natã declarou a Davi que Salomão seria rei depois de ti. O rei Davi morreu de causas naturais em 970 a.C. Foi sepultado em Jerusalém. Antes de morrer, Davi deu sua última advertência a seu filho Salomão, dizendo: guarda o mandamento do Senhor teu Deus. Ainda nos seus caminhos, guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que te voltares, porque tu és um homem muito sábio.